O que leva alguém a ser considerado grande? Caráter, a coragem, o espírito de luta. O que faz alguém permanecer grande na história de um povo? O exemplo de vida e cidadania. Atos que inspiram toda uma nação. ideias que influenciam multidões. Quais são as qualidades de um grande filósofo? Ter muita fé. Ir além dos seus conhecimentos. Ser curioso e questionador. O que é necessário para ganhar espaço no coração da gente? Se corromper. Ter dignidade. Qual filósofo merece estar na lista dos maiores do mundo? Professor. Um santo? Um homem do povo. Criamos essa discussão nas ruas, nas salas de aula, nos bares, em todas as casas. Uma pergunta, várias respostas, e apenas um será escolhido o maior filósofo de todos os tempos. Ser filósofo não é apenas ter uma posição entre a sociedade, mas sim ser curioso, questionador, ir além de seus conhecimentos e entre outros diversos benefícios que podemos perceber ao nosso redor, ao nosso falar e simplesmente ao nosso pensar. Pois tudo isso devemos a grandes filósofos que nos influenciaram com suas sabedorias e conhecimentos. Portanto, para considerarmos mais sobre essas influências na nossa vida, vamos conhecer agora os 12 que mais se destacaram com maiores votos pelo público. Anaximenes de Mileto é o terceiro e último importante filósofo da escola jônica antiga, no quadro ainda na fase milesiana. Embora pouco se saiba de sua vida, ele é contudo citado com frequência para dizer que foi a sua proposição do ar como elemento básico na formação de tudo. Desde signo, tudo era feito de ar. A vida, explicava ele, é ar. Lançado pelas narinas, formou o coração, os músculos, os pulmões, o sangue e todas as partes do corpo. Anaximenes ensinou que a alma é imortal e que se encontra no mais profundo de nosso ser. Anaximenes ensina que nossa alma e o ar, ele nos mantém unidos. Assim, o espírito e o ar mantêm unido o mundo inteiro. Espírito e o ar são as mesmas coisas. Anaximenes identifica o ar, talvez porque tenha visto seu movimento incessante, e que a vida e o ar andam juntos na maioria dos casos. E é por isso, entre outras coisas, que Anaximenes é um dos nossos 12 finalistas do maior filósofo de todos os tempos. Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. O filósofo valorizava a inteligência humana como única forma de alcançar a verdade. Pensou e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento, como a política, a lógica, a moral, a ética, a metafísica e entre os diversos conhecimentos. Para ele, o conhecimento deve se fundar no que podemos experimentar. Portanto, o seu ponto de partida é contrário ao de Platão, que valorizava o mundo das ideias. Para ele, o ponto de partida deve-se os sentidos, o mundo da experiência. Ir além disso é se perder no miticismo. Aristóteles definia as coisas em termos das finalidades que elas tinham. Para Aristóteles, existem 3 tipos de amizades, as fundadas sobre o interesse, o prazer e o bem. Aristóteles nos vê fundamentalmente como seres sociais, e o governo uma instituição para nos ajudar a alcançar uma boa vida na sociedade. E é por isso, e entre outras coisas, que Aristóteles é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Demócrito, considerado o principal representante da escola atomista, defendia o atomismo geométrico, doutrina que sustentava ser a matéria formada de átomos rígidos, infinitamente pequenos e variados de tamanho e forma, que se agrupam em combinações visuais e por processos mecânicos. Esses empíricos, excessivos carpinteiros, se encaixam com o mundo e a moral. Os problemas mais profundos que permanecem ocultos. É que sua vontade é a moda de investigação. O que quer é terminar e atingir o conhecimento útil. E é isso que lhe dá segurança e sua confiança nisso. E é por isso, e entre outras coisas, que Demócrito é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Epicuro não propõe uma cultura diferente, mas um novo modo de ver e estar no mundo e de viver a vida.
Ele estabeleceu um todo coerente, que tem por objeto central a felicidade do ser humano. Para ele, a felicidade não é outra coisa que a ausência de dor física, o estado de ânimo livre de qualquer perturbação ou paixão. Assim, a felicidade para Epícoro se identifica com o prazer estável. Para Epícoro, o objetivo da vida feliz é o prazer. Segundo este filósofo, o prazer e a felicidade são certamente os critérios condutores do ser humano. O problema está em definir qual é o verdadeiro prazer e como otimizar o bem-estar pessoal, lembrando que um prazer imediato corresponde muitas vezes a uma dor futura. Epícoro foi um mestre eficaz de sabedoria aristocrática, e é por isso, entre outras coisas, que Epícoro é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Heráclito imaginava a realidade dinâmica do mundo sob a forma de fogo, com chamas vivas e eternas, governando o constante movimento dos seres. Acreditava que a luta dos contrários formava a unidade do mundo. Tudo flui, disse Heráclito. Tudo está em fluxo e em movimento constante. Nada permanece. Não entramos 2 vezes no mesmo rio. Quando entro no rio pela segunda vez, nem eu, nem o rio somos os mesmos. Para ele, a vida era um fluxo constante, impulsionado pela luta de forças contrárias. A ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza e assim por diante. E é por isso, entre outras coisas, que Heráclito é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Parmênides é considerado o fundador da escola eleática. Era figura admirada pelos filósofos do seu tempo. É o primeiro pensador a discutir questões relativas do ser e o não ser. Para ele, o ser é pensado. Se ele é pensado, ele existe, é verdadeiro. Para ele, o não ser é ilusório, não existe, é o nada. Parmênides considera que o pensamento humano pode agir com o conhecimento genuíno e a compreensão. Essa questão do domínio do ser corresponde às coisas que são percebidas pela mente. O que é percebido pelas sensações, por outro lado, é, segundo ele, enganoso e falso, e pertence ao domínio do não ser. E é por isso, e entre outras coisas, que Parmênides é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Pitágoras é uma figura extremamente importante no desenvolvimento da matemática. A influência deixada por Pitágoras foi uma das maiores que registra a história do pensamento antigo. A sua influência, com a sua originalidade, ele procurou propor algo imaterial, os números, como princípio e explicação de todas as coisas e do mundo. O seu lema máximo era tudo é número. Foi então que apareceu pela primeira vez o termo matemática, usado com o significado de o que é aprendido, ou ainda como sinônimo de ciência por excelência, ou ciência racional. Para Pitágoras, a essência de todas as coisas reside nos números, os quais representam a ordem e a harmonia. Para ele, todas as coisas são números. Pitágoras é, sem dúvida, um dos nomes mais conhecidos dos estudantes de matemática, devido ao famoso Teorema de Pitágoras. E é por isso, e entre outras coisas, que Pitágoras é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Platão é considerado um dos principais pensadores gregos. Suas ideias baseavam-se na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis e as coisas visíveis. Ele concebia o mundo como sendo constituído por 4 elementos básicos: a terra, o fogo, o ar e a água, e estabelecia uma associação mística entre estes e os sólidos. Esses são os sólidos de Platão. Isso se deve ao fato de eles serem sólidos perfeitos. E foi Platão que descobriu essa perfeição desses 5 sólidos. O interessante é que cada lado, cada face, cada vértice e ângulo deles são exatamente iguais. Podemos observar que as medidas de todos são idênticas. E eles são os únicos que são deste modo. Somente esses 5 têm esses lados perfeitos. Platão também associava cada sólido desse, os 5, com um elemento da natureza. Um representava o ar, outro o fogo, outra a água, a terra e o universo. Platão cria os mitos e os utiliza nos seus diálogos, excitando o pensamento, e para com isso, nos ajudar a compreender a realidade. E é por isso, e entre outras coisas, que Platão é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de
todos os tempos. René Descartes busca um ponto de partida sobre o qual posso fundar sua filosofia. E é justamente no grau máximo da dúvida que Descartes encontra sua primeira verdade questionável. Enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar. Se penso, logo existo. Descartes cria um método para bem conduzir nossos pensamentos. Para alcançar a verdade, devemos seguir os seguintes princípios. Princípio da evidência: não admitir algo como verdadeiro, se não tivermos evidências suficientes para considerarmos como tal. Princípio da análise: dividir os problemas em tantas partes quanto forem possíveis para que melhor possam ser resolvidos. Princípio da síntese: estabelecer uma ordem de relação entre nossos pensamentos, solucionando primeiro as questões mais simples e depois as mais complexas. E o princípio de controle: fazer constantes revisões de todo o processo para ter certeza de que nada foi omitido. E é por isso, e entre outras coisas, que René Descartes é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Santo Agostinho analisava a vida levando em consideração a psicologia e o conhecimento da natureza. Porém, o conhecimento e as ideias eram de origem divina. Agostinho considera a filosofia praticamente platonicamente, como solucionadora do problema da vida, a qual só o cristianismo pode dar uma solução integral. Bom, a Teodiceia de Agostinho sendo uma das maneiras mais engenhosas de lidar com o problema do mal. Tudo que Deus criou é bom, e o mal ele só ocorre quando sua criação é corrompida. Assim, Deus ele não pode ser considerado responsável pela criação do mal, porque o mal ele é decorrente das ações livres de anjos e homens. Santo Agostinho modificou a noção de teoria das ideias, intensificando que as substâncias da vida surgem de modelos imutáveis e eternos provindos de ideias divinas, e não no mundo à parte como a teoria das ideias que Platão defendia. No sentido religioso, defendia que aquele que vive da fé não busca somente temporal, mas sobretudo os bens eternos futuros. E é por isso, e entre outras coisas, que Santo Agostinho é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Sócrates era considerado pelos seus contemporâneos um dos homens mais sábios e inteligentes. Em seus pensamentos, demonstra uma necessidade grande de levar o conhecimento para os cidadãos gregos. Seu método de transmissão de conhecimentos e sabedoria era o diálogo. Através da palavra, o filósofo tentava levar o conhecimento sobre as coisas do mundo e do ser humano. Para ele, mais importante era saber o que é bom, o que é certo e o que é justo. Queria que o homem atuasse em função de valores, ao que equivale a dizer que a sua tarefa, a sua missão, a qual de resto ele atribui uma ordem divina, era a de educador na cidade, pois ao longo de dezenas de anos ele não quis senão tomar os seus concidadãos melhor. Sócrates ensinava as pessoas a questionar e a criticar tudo, e ainda aprimorar suas ideias. E é por isso, e entre outras coisas, que Sócrates é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Tales de Mileto era tido em sociedade como sábio, mas também como homem prático. Foi a busca de um princípio único para as coisas da natureza. Foi a busca da substância natural de que tudo é formado. O grande mérito de Tales, na verdade, não foi a sua explicação aquática da realidade. Foi o fato de que, pela primeira vez na história, o homem buscava uma explicação totalmente racional para o seu mundo, deixando de lado a interferência dos deuses. A cosmologia de Tales pode ser resumida nas seguintes preposições. A terra flutua sobre a água. A água é a causa de material de todas as coisas. Todas as coisas estão cheias de Deus. O ímã possui vida, pois atrai o ferro. E é por isso, e entre outras coisas, que Tales de Mileto é um dos nossos 12 finalistas no maior filósofo de todos os tempos. Bom, gente, esse foi o programa de hoje, que mostrou os 12 filósofos que mais se destacaram pelo público. Mas e para você, Anderson Menezes? Quem é o maior filósofo de todos os tempos? Boa noite e até o próximo programa.